tá acabando, pode passar moto, pode passar carro, pode passar o cacete A4, que eu não tô nem aí, porque eu vou embora desse bairro. A última temporada neste bairro horroroso, cagaram na minha porta, inclusive, tá? Eu esqueci de contar isso pra vocês, quer dizer, se você me segue no Twitter, você já sabe. Cagaram na minha porta. Teve um dia aí de manhã que eu me vi limpando merda dos outros. Ai, não, gente. Esse lugar é terrível. Queria dizer que eu sou boa em muitas coisas. Ficou um pouquinho arrogante, né? Você sentiu também um pouquinho de arrogância? Calma que eu vou reformular minha frase, então. O que eu quero dizer é que eu consigo escrever sobre qualquer coisa. Porque eu sou boa? Não. Porque eu consigo encher linguiça sem parecer que eu estou enchendo linguiça. Eu falo as coisas com propriedade, eu tenho muitos conhecimentos inúteis que eu uso nos meus textos, eu traço paralelos com coisas da vida real e eu consigo conectar o público com o meu texto. Não vale nada se você sabe todas as regras da língua portuguesa, mas você não consegue conectar o seu público com o seu texto. Por que eu tô dizendo tudo isso? Porque eu tentei escrever o roteiro desse vídeo 3 vezes e toda vez que eu sentava pra escrever o roteiro do vídeo, não saía nada. Eu não conseguia pensar numa piada, eu não conseguia pensar qual era o tipo de roteiro que eu queria escrever, não saía nada. Eu parava em 2 páginas, olhava e, meu Deus, que coisa ruim. Tenho a teoria de que nas 2 últimas semanas eu tomei muito energético, então eu levei uma bomba de energia, e aí eu escrevi roteiros, eu fiz vídeos e tal, só que aí a vida cobra, né, meu bem? A vida cobra, então eu fiquei depressiva. Foi por isso que eu sumi, surpresa, eu tenho doenças na cabeça. Estava triste, estava pra baixo, então não... Gente, ó, vou contar um segredo pra vocês. Se você trabalha com a sua criatividade, se você precisa da sua cabeça para trabalhar, se você não tá bem, você não vai conseguir trabalhar. Foi por isso que eu sumi. O meu objetivo não era sumir, mas eu meio que sumi porque eu não tava bem das ideias. E aí, por não estar bem, eu não conseguia escrever o roteiro desse vídeo, que eu assisti já fazem 2 semanas. Era pra ter saído há muito tempo atrás. Eu poderia ter abandonado esse vídeo, eu poderia, mas eu me recuso. Eu me nego, então eu fiz uma coisa que eu não recomendo que você faça. Eu tomei mais energético, eu me enchi de açúcar e cafeína, tá? Eu sou um touro agora. Eu sou um touro, eu me enchi de energético. E aí eu consegui escrever o roteiro em 10 minutos. Não recomendo que você faça isso, tá? Se você tem problemas psiquiátricos, não faça isso, por favor. Mas é meu trabalho. Às vezes, a gente precisa cheirar uma carreira de cocaína pra conseguir trabalhar, tá bom? Não cheiro cocaína, gente, é piada. Por favor. Por que eu não desisti desse roteiro? Porque eu sou a rainha em tirar leite de pedra. Eu escrevi 12 mil análises de Brilhante Vitória quando não tinha mais o que falar. Eu fiz uma análise sobre Drake e Josh, eu fiz uma análise sobre iCarly, eu já fiz análise de filme ruim e consegui tirar coisa boa. Então assim, eu me recuso a não conseguir escrever um roteiro. Eu consegui fazer uma análise de Hannah Montana que não tenho que analisar e não vou conseguir fazer uma análise do filho do Chuck? De jeito nenhum. Então vem comigo que hoje eu vou soltar um rajadão no seu peito. Você não tá preparado pro roteiro que eu escrevi. No final desse vídeo você vai bater palma. Você vai falar, Vitória, parabéns. Você realmente consegue analisar coisas quando não necessariamente exige uma análise profunda. Vamos lá! Mas antes disso, não leve esse vídeo tão a sério, tá? Esse vídeo é mais uma grande piada do que de fato uma análise profunda e assuntos profundos. Leve um pouquinho na brincadeira, tá? Tem outros vídeos no canal que realmente são análises mais sérias e mais profundas, e esse vídeo ele consegue ser a divisão perfeita entre o raso e o profundo. E vamos começar a nossa análise pela Tiffany, a protagonista deste filme. Eu acredito que o diretor, ele percebeu que o público gostou da Tiffany, tanto da atriz quanto da boneca, e nesse filme
ele decidiu dar mais destaque para as duas. A nota desse filme é muito baixa, mas eu acho que aconteceu o seguinte: as pessoas esperavam um filme de terrorzão, terror pesado, assim. Só que esse filme é um filme de comédia trashzão. Mas é engraçado perceber que esse filme, ele se encaixa perfeitamente com a personalidade da Tiffany. Não se encaixa com a personalidade do Chuck em nada, mas esse filme, ele é da Tiffany. Inclusive, se um dia você for assistir esse filme, vai com a expectativa bem baixinha. Na verdade, não vá com expectativa, espere o pior. Espere o pior e você não irá se arrepender. Você vai ganhar o pior. Agora, vamos falar da Tiffany como mãe e eu vou explicar a lore do filme pra você entender o contexto de tudo. O boneco sem nome quer encontrar os pais, ele tem um selo no braço que diz que ele foi feito no Japão, ele vê o Chuck e a Tiffany na TV, que também tem o mesmo selo, e ele vai atrás deles. Ele revive os dois, porque no filme passado eles morreram. Inclusive, foi no filme passado que a Tiffany pariu esse menino no meio do cemitério e ele matou um policial na dentada. O boneco revive os dois e eles descobrem que tem um filho. Quer dizer, o Chuck diz que tem um filho chamado Glenn e a Tiffany diz que tem uma filha chamada Glenda. O boneco não sabe exatamente o que ele é, então a gente vai chamar ele de Glenn/Glenda. Nome horrível, né? Nome velho feio. Com todo respeito aos Glens aí da vida. Depois disso, eles criam um plano pra roubar o corpo da atriz Tiffany Chile e do diretor/rapper Redman. Os bonecos vão pra casa da Tiffany Chile e aí começa a trama de verdade. Trama é uma palavra forte que eu não usaria nesse filme, porque quando a gente fala trama, a gente pensa num negócio complexo e esse filme é tudo menos complexo. Na verdade, ele é bem superficial. Eu adoro. Oh, meu Deus, ela é uma tremenda prostituta. A Tiffany, quando ela descobre que vai ser mãe, ela tem uma reação muito típica daquela pessoa que é maluquete das ideias, que era meio irresponsável, vamos colocar nesses termos, uma pessoa irresponsável. E aí essa pessoa irresponsável descobre que vai ser mãe ou que vai ser pai e decide que vai mudar da água pro vinho e será uma pessoa ótima, maravilhosa e excelente. Mas spoiler, desejar mudar não significa que você vá mudar, a não ser que você se esforce. Não é só porque você virou mãe que você se torna uma pessoa boa de coração. Que foi o caso da Tiffany, coitada. Ela decide que não quer mais matar pessoas pelo bem da sua filha Glenda. Ela quer dar um bom exemplo para a Glenda e ela começa a se livrar do seu vício, porque para ela matar é um vício, e ela começa a se livrar do seu vício lendo um livro de 12 passos para se livrar do seu vício. A Tiffany, diferente do Chuck, ela é mais sensível. O Chuck não tá nem aí pra nada, nem pra ninguém, ele é um assassino, ele é um egoísta. A Tiffany, mesmo matando outras pessoas, ela é sensível. E esse é o contrapeso da personagem. Ela é uma assassina maluca? Sim, mas ao mesmo tempo, ela é sensível, ela quer se casar, ela quer ter uma família, ela quer ser uma atriz famosa em Hollywood, ela quer se livrar do seu vício em matar e ela quer ser uma boa mãe, até certo ponto. Durante o filme, ela tenta fazer o possível para concluir o seu plano de roubar o corpo da Tiffany e engravidar a Tiffany à força do Chuck para que ela e o Chuck e a Glenda vivam felizes para sempre. Ela pede pro Chuck coisar num potinho e ela vai Ai, meu Deus. Com um conta-gotas, ela pega o negócio do Chuck e coloca na xereca da Tiffany Chile, que é ela no filme passado e também é a dubladora dela nesse filme, mas ao mesmo tempo faz uma outra personagem que é ela mesma, então é um filme dentro de um filme que é derivado de outro filme e a atriz que faz a atriz, que é ela mesma no final das contas, ela é a boneca, ela é a atriz que faz a atriz e ela é a Jennifer Chile. Tiffany Chile. O nome dela é Tiffany? O nome dela é Jennifer Chile. Eu falei Tiffany esse tempo todo? O problema no plano da Tiffany é que assim, vamos lá. Ela quer que a
Jennifer Tilly engravide do Chuck, e ela consegue fazer a Jennifer engravidar. Ela amarra a Jennifer numa cama depois de acertar ela na cabeça e coloca os espermatozoides do Chuck dentro da Jennifer. Detalhe, a abertura desse filme mostra espermatozoides indo em direção ao óvulo. E as pessoas esperavam um filme de terror com uma abertura dessas. Ela consegue fazer a Jennifer engravidar, só que aí, ô Dom Mancini, a gente entra em um dilema. A Jennifer vai parir essas crianças, ou a criança, e aí a Tiffany vai transferir a alma do Glenn/Glenda para esta criança recém-parida, recém-nascida. Só que o que acontece? Quando essa criança nascer, ela já terá uma alma, né? Uma personalidade, um negócio. É um ser humano já ali. Existe um ser, né? O espírito, a alma, a personalidade, sei lá, chame como você quiser. Ou seja, a Tiffany estava matando uma criança para passar a alma do Glenn/Glenda para esta criança. Então a Tiffany estava matando um filho do Chuck. E tudo isso me faz pensar, será que a Tiffany se importava com essas crianças, a criança que ia nascer e o Glenn/Glenda? Ou será que ela estava tão obcecada em conseguir ter o seu final feliz, o seu conto de fadas, que ela não se importava com ninguém além de si mesma e os seus próprios desejos, e se ela tivesse que matar uma criança para conseguir isso, ela mataria. Olhando de fora, até parece que ela se importa com a família dela, até parece que ela se importa com a filha dela, mas a verdade é que a filha dela não passava de um objeto de cena. Ela não gostava de ser mãe, ela gostava da ideia de ser mãe. Ela não queria uma família, ela gostava da ideia de ter uma família perfeita. No final do filme, a gente descobre que o Glenn tinha uma segunda personalidade, a Glenda, que era uma assassina, assim como o Chuck. E a Glenda, apesar de ter a personalidade do Chuck, tem a aparência física da Tiffany. E sabe o que a Tiffany faz quando ela vê que a sua filha nada mais é do que uma cópia dela, né? Uma cópia da Tiffany? Ela rejeita a filha, porque o Glenn se encaixa na fantasia perfeita da família feliz. A Glenda não. É que nem aquela mãe que vive falando bem dos filhos. Não, porque o meu filho isso, meu filho aquilo, meu filho é maravilhoso. Ela gosta da ideia do filho maravilhoso, mas vê se ela conversa com esse filho, se ela realmente se importa com esse filho. Ela gosta de se gabar sobre esse filho. Ela gosta de ser vista como uma mãe incrível, mas ela não gosta de ser mãe de fato. É tudo uma fantasia, é tudo parte de um cenário e um teatrinho. E o Chuck? O que ele acha de tudo isso? O Chuck, ele é aquele típico pai que quer as coisas do jeito dele. A Tiffany também é assim, só que é mais difícil de perceber porque ela é amorosa, ela diz que se importa, não parece que ela é egoísta, mas ela é, e pra caramba. O Chuck, ele é claramente egocêntrico, afinal de contas, ele é um assassino, e pra ele, o Glenn é Glenn. E ele tem um comportamento que é muito comum em algumas famílias, que é o pai ou a mãe, no caso dele, o pai, deseja que o filho seja uma cópia dele. Ele quer que o Glenn seja macho e seja um assassino frio, e ele rejeita a ideia de ter uma filha. Só que nesse caso, não parece que ele tá colocando os seus traumas e os seus desejos infantis no filho. Vou dar um exemplo. Um pai queria muito ser jogador de futebol, mas aí a vida frustrou esses sonhos e ele foi obrigado a ter um trabalho bosta, ele é infeliz, e aí o que ele faz? Ele coloca os seus sonhos e as suas expectativas nos filhos. O Chuck não faz isso, muito pelo contrário, ele é o que ele gosta de ser, ele adora ser um assassino. Então assim, ele vive os seus sonhos. O que faz o Chuck agir dessa forma é justamente o seu egocentrismo. Ele se acha tão incrível, tão fantástico, tão maravilhoso que o seu filho tem que ser uma cópia dele. Ele impõe isso pro Glenn, mesmo sabendo que o Glenn não quer ser um assassino. E digo mais, se o Glenn realmente se tornasse uma cópia do Chuck,
e ficasse mais popular do que ele, se tornasse um assassino melhor do que ele, o Chuck, ele sentiria uma coisa que também é muito comum nessa relação, nessa dinâmica, que é inveja pelo próprio filho. Ele ia começar a competir contra o próprio filho. É muito doido isso, né? O pai egocêntrico quer que o seu filho seja uma cópia dele, só que quando o filho começa a se destacar, esse pai vê o filho como uma ameaça e começa a competir com esse filho. Eu vejo claramente o Chuck fazendo isso com o Glenn. No final das contas, o Glenn se revela ser uma pessoa não binária, você pode chamar de ele ou de ela, e ele também revela ter uma segunda personalidade, a Glenda, que é uma menina assassina. Esse alter ego existe porque o Glenn/Glenda é uma criança muito traumatizada. Ele se mija no filme umas 4 vezes. Até porque ele nasceu em um cemitério, no meio de um quebra-pau, o pai dele matou a mãe dele, depois o pai dele foi morto a tiros e ele nasceu já matando um policial na dentada. Depois ele foi mantido em cativeiro e foi usado como um boneco de um doido que fazia show e maltratava ele e ameaçava ele de morte. Não tem como você não sair traumatizado de um negócio desse. Por ser uma criança traumatizada, o cérebro dele criou esse alter ego, a Glenda, para protegê-lo desse trauma. Quando você vive uma situação muito traumática na sua vida, o seu cérebro, ele procura maneiras de diminuir o impacto, vamos colocar dessa forma. Em alguns casos raros, o seu cérebro, ele cria essa segunda personalidade, esse alter ego, para que essa segunda personalidade lide com o trauma que você não vai conseguir lidar, porque foi um trauma muito intenso, muito pesado. Esse é o caso do Glenn e da Glenda. Tanto é que no começo do filme, ele mata uma família, mas ele não se lembra de ter matado essa família, porque na verdade, quem estava assumindo o corpo era a Glenda, a segunda personalidade, assim como acontece no Clube da Luta. Exatamente o que você acabou de escutar. Eu diagnostiquei um boneco de um filme de comédia com TDI. Largo meu microfone. E eu gabaritei, tá? Eu enchi linguiça. Eu usei os meus conhecimentos ao meu favor, eu fiz paralelos com coisas da vida real e eu consegui escrever um roteiro de 5 páginas e 1000 palavras. Me lance aos lobos e eu falarei sobre a estrutura familiar deles. Lembrando que esse não é um vídeo sério, as coisas que eu falei nesse vídeo, elas são verdades. Realmente existem pais como Chuck, mães como a Tiffany e filhos como o Glenn/Glenda. Mas esse filme é uma grande palhaçada, é uma grande papagaiada. Se você quer ver um vídeo realmente sério sobre pais e mães e filhos e traumas familiares, tem um vídeo no canal de 1h30, eu acho, ou de 1 hora, falando sobre isso. E esse vídeo é sério. Esse aqui do Chuck é mais palhaçada do que um vídeo sério. Eu fiquei feliz de, no final das contas, ter conseguido escrever um roteiro sobre esse filme, porque eu gostei desse filme, apesar dele ser ruim. Eu recomendo esse filme, mas eu aviso que é um filme de comédia, é um filme ruim, é um filme com um roteiro um pouquinho porco, não é um filme de terror, não é um filme de mistério, não é um filme de suspense, é um filme ruim. Assista sabendo que ele é ruim, tá? Só se decepciona quem cria expectativa. É o tipo de filme que você assiste pra resetar o seu cérebro. Você não precisa fazer análises de coisas profundas, a não ser que você seja uma youtuber que trabalha fazendo análise de filmes e séries e personagens. Aí você precisa tirar um leitinho de uma pedra. Do contrário, assiste sem muita expectativa, tá bom? Muito obrigada se você assistiu até aqui. Está acabando a temporada final neste bairro, então me ajuda com um like, um comentário, se inscreva neste canal, compartilhe esse vídeo com alguém, assista os meus outros vídeos e vamos embora desse bairro porque tá acabando. Tá acabando, daqui a pouquinho eu vou tá em outro lugar, sem barulho de moto atrapalhando as minhas gravações. Ai meu Deus, que sonho, que desejo, eu não vejo a hora de se tornar realidade. Um beijo, se cuida e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!